lá no Evangelho de São Lucas. São Lucas 19. Está dando para entender bem aí? Eu estou meio gripada, mas está dando para, beleza? Lucas 19. Na Bíblia da Ave Maria, 1374. Lucas 19. Todo mundo achou? Chegando lá, então vamos esperar um pouquinho. 1374. Beleza? Como que chama essa passagem? Zaqueu, olha só. Então é esse cara que vai encontrar com Jesus. Vamos ler como é que foi o encontro deles? Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se eu tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queria que você aplaudisse essa palavra. Palavra da nossa salvação hoje. Palavra que é salvação para nós hoje. E eu creio que isso vai se cumprir no nosso meio. Amém? Olha só. Vamos olhar um pouquinho para a vida desse cara, Zaqueu. Esse cara tinha tudo para não precisar de Jesus. O cara era o cara, aliás, ele era o carinha, né? Porque ele era pequenininho. Mas olha só, a palavra diz que ele era muito rico. Muito rico. Quem é rico, não sei, pode ser que tem alguém que seja rico aqui, né? Mas a pessoa que é muito rica, geralmente ela não precisa de nada. Então, se o cara era rico, por que ele precisa de Jesus? Ele tinha dinheiro, e quem tem dinheiro no nosso mundo, e naquele tempo não era muito diferente, tinha tudo. Tinha segurança, tinha poder, tinha prestígio. Ele era um cara muito rico. Número 2, ele era um funcionário público. Pensa aí, se a gente fosse comparar, hoje ele era um auditor da Receita Federal. Tem algum auditor da Receita Federal aqui? Vai que eu vou falar besteira. Não tem ninguém? Mas tem alguém aqui que gostaria de ser auditor da Receita Federal? Ganhar seus 12 mil reais, trabalhar um dia sim, um dia não. Gostaria? Interessa no emprego? Interessa? O cara era chefe dos cobradores de impostos. Ele era chefe, ó, terceiro. Você é chefe do seu emprego? Tem algum chefe aqui no emprego? Tem, ó, só o irmãozinho, ó. É chefe. Então, todos nós, o restante, que eram empregados, né? Sabemos que
chefe. Era rico, tinha um ótimo emprego, ganhava muito bem e ainda por cima era o chefe dos cobradores. Com certeza Zaqueu era um cara que era muito prestigiado. Se chega no nosso meio, por exemplo, uma pessoa, um juiz, ou um médico, ou mesmo um auditor da Receita Federal, ele é respeitado? Vamos falar sem hipocrisia, sim ou não? Sim. Se a gente tem um amigo médico, quando ele chega na roda, todo mundo já fica assim. Porque o cara é médico, porque o cara é bom. E Zaqueu naquele tempo tinha um emprego tão bom quanto médico. Então ele era um cara respeitado. Então olha só, aparentemente Zaqueu ele tinha tudo que a gente queria. Quem não queria estar na situação de Zaqueu hoje? De novo, falando a verdade. Quem não queria ser rico, ter um ótimo trabalho, ter prestígio, ser respeitado? Eu gostaria, né? Eu tenho trabalho, mas não sou rica, né? Não ganho que nem um auditor, nem a pau, juvenal, né? Zaqueu, ele tinha muitos encontros. Com certeza Zaqueu, ele se encontrava com muitas pessoas, com pessoas influentes. Zaqueu, com certeza, ele tinha encontros até com o governador da Judéia. Quem que era o governador da Judéia? Alguém sabe? Que ele vai aparecer na história de Jesus logo. Um cara covarde que lavou a mão. Lembra quem que era o governador? Pilatos. Então Zaqueu devia ter encontros com Pilatos. Zaqueu tinha encontro lá com os outros chefes. Zaqueu tinha encontro com as pessoas da sociedade. Zaqueu tinha encontros até mesmo com as mulheres. Meninas, desculpem, mas eu vou ter que falar isso. Meninos, é verdade ou não é? Com dinheiro, um empregão desse, prestígio, estava fácil para uma mulher? Devia ser bem fácil, né? Ele devia ter uma carroça, não é carroça, né? Não sei lá o que tinha na época, não. Como é que chama aquele negócio? Não, aquele. Biga, sei lá, carruagem, como é que chamava aquele negócio que eles falavam na frente? Biga, né? Que o cara vai assim, lá em Roma, lembra? Biga, né? Já tem a Biga 2.0, né? Da hora. Com turbo, os cavalos lá com rodinha nos pés, o cara era o cara. Então a mulher também não devia ser problema para ele. Então aparentemente ele era uma pessoa que não precisava de mais nada. E mesmo tendo esses muitos encontros que ele tinha de prestígio, eu imagino, porque a sociedade não mudou tanto assim, e eu vejo na sociedade as festas da alta sociedade, e eu fico pensando assim, quanta falsidade, quanta futilidade. E ele estava lá naquele meio. Mas mesmo assim, ele, está escrito no começo aqui, ó, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu procurava. Se tivesse escrito ali que Zaqueu queria ver Jesus, querer é um verbo, certo? Certo ou errado? Não sei, ai meu Deus, querer é um verbo. Sim ou não? Sim. Tem certeza? Então é verdade, viu? É um verbo. Mas o verbo querer, ele exprime ação? Ele indica uma ação? Não. Ele indica uma intenção. Eu quero ver Jesus. Mas isso não significa, não mostra que eu estou realizando algo para concretizar essa vontade. Ali não está escrito que Zaqueu queria. Está escrito que Zaqueu procurava. Procurar é um verbo que exprime ação? Sim. Quando a gente está em casa, talvez vocês não sejam como eu, mas a minha bagunça é organizada. A sua também? No seu quarto? E a gente não perde nada, né? A gente só guarda, mas não lembra onde. Quando a gente vai buscar, quando a gente procura algo que a gente perdeu, como que a gente faz? A gente fica lá pensando, vem brinco, vem brinco, vem brinco, vem brinco, vem brinco. Assim que a gente procura. Como é que a gente procura? A gente vai lá, revira as coisas, vira a caixinha de bijuteria, porque nem é de joias, né? A caixinha de joias, bijuterias, a gente procura nas gavetas, a gente procura debaixo da cama. Procurar significa
sicômoro. O que é um sicômoro, velho? O que é um sicômoro? O que é um sicômoro? É uma figueira? Muito obrigada. Você sabia que era uma árvore, mas não que era uma figueira. Você viu que encontra cultura também. Então o cara sobe numa árvore. Ele faz essa ação para ter esse encontro com Jesus. Eu tenho certeza que nos outros encontros que Zaqueu tinha, com mulheres, ou com os políticos daquela época, ou com os amigos de profissão dele, ele não precisou fazer tudo isso. Ele entrava lá na biga turbinada dele, os cavalos levavam ele e boa. Mas ele subiu numa árvore para ver Jesus. Por quê? Por que Zaqueu faz tudo isso? Porque não é fácil subir em árvore. É fácil? Quando eu era criança, meus pais moraram no sítio, muito tempo eu morei no sítio até os 14 anos. Depois eu fui para a cidade trabalhar, fui morar com os meus avós. Quando eu era criança lá no sítio, eu subia na árvore. Mas se você falar para mim que eu tenho que subir numa árvore hoje para viver, eu estou morta. É fácil subir na árvore? Ó, não é muito fácil não. Principalmente quando o cidadão é baixinho. Se não tinha galhos lá, muito baixo para ele subir. Por que Zaqueu faz isso? Se todos os dias ele tinha encontros com as pessoas, por que Zaqueu faz isso para ter um encontro com Jesus? Por que será? Porque tudo aquilo que ele tinha, que às vezes a gente acha que quando a gente tiver na nossa vida um bom trabalho, com aquele salarião, quando a gente tiver um bom carro, uma Biga 2.0, quando a gente tiver um prestígio na sociedade, a gente vai ser feliz. A gente pensa isso ou não pensa? Quando tiver aquele namorado lindo, mais top do mundo, ou aquela namorada mais linda que passa e todo mundo fala, ó. Às vezes a gente pensa que as coisas do mundo podem matar a nossa sede. Mas Zaqueu, mesmo tendo tudo, tinha uma sede dentro do coração dele. Por isso, ele procurava ver Jesus. Procurava. E olha só, Zaqueu, ele tinha tudo isso. Mas ele era judeu. E era mal visto pelos judeus. Tanto que quando Jesus chama ele, o que fala a palavra que os outros disseram? Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Nesse pecador você pode subentender de um safado, de um impuro, de um cachorro. Porque a gente gosta de pagar imposto. Quem é que gosta de pagar imposto? Levanta a mão de verdade. Outro dia eu estava na lotérica e eu estava pensando lá na fila, a gente paga IPVA, IPTU, paga seguro do carro. Você paga o IPVA, vai ter que pagar o seguro, né? Aí depois você vai pagar pedágio. A gente paga água, a gente paga luz, a gente paga imposto por serviço, imposto. Não dá raiva. Ninguém vai falar assim, não, vou pagar esse imposto. Como eu gosto de pagar imposto. Se ainda viesse para nós de uma forma como tem que vir, né? E naquele tempo, você pensa que o povo adorava pagar imposto? Eu vou lá, pagar imposto aqui, Zaqueuzão, dá aqui o imposto, cara. Eu não vi a hora de pagar imposto para você. O cara era odiado. Tendo tudo que ele tinha, o povo dele mesmo, os judeus, odiavam ele, porque além dele ser um cobrador de impostos que ninguém gosta de pagar até hoje, ele ainda trabalhava para os romanos. E os judeus odiavam os romanos, lógico, porque eles estavam subjugados por eles, dominados por eles. Mas ele não ligou para isso. Quando ele subiu na árvore, o povo devia ter, com certeza, tirando sarro, Tampinha, vai ter que subir na árvore aí, Tampinha. Ô, Toquinho é um raboide, o que mais? O povo fala quando é baixinho. Me ajude. Como? Escalador de meio fio, o que mais? Só meio. O que mais? Surfista de micro-ondas, essa é nova.
não conhecia. E mesmo assim ele procurou subir na árvore. Ih, vai, dá mais um pouquinho que você vai alcançar. O que mais? Que os baixinhos aí sofrem. Ah, no jardim. Hã? Salva-vidas de aquário. Hã? Topo. Pintor de Hunter, beleza, já tá bom de adjetivos para os adjetivos, né, descritivos para os baixinhos. E mesmo com isso, mesmo ouvindo isso, tem outras coisas, né? Ô seu pecador, ô seu safado, vai subir na árvore? E mesmo assim Zaqueu não desistiu. Porque dentro do coração dele tinha uma sede. Talvez quando você preencheu a ficha para vir nesse encontro, alguém falou para você: o que você vai fazer lá? Você vai lá, né? No encontro de oração, você, brincador. O que você vai fazer lá no encontro? Tá louco? Encontro da igreja, velho, tá louco? E você arrumando sua mala lá para vir para o encontro. Por quê? Porque dentro do teu coração há uma sede. A gente tem encontros na nossa vida o tempo todo, mas esses encontros não saciam plenamente aquela sede que a gente tem. E Zaqueu nem ligou porque eles estavam falando. Ele era taxado de tudo de ruim pelo seu povo. E além do mais, a palavra de Deus fala que Zaqueu era de baixa estatura. Mas não significa que Zaqueu era só baixinho fisicamente. Isso quer dizer que Zaqueu tinha baixa autoestima. Que Zaqueu tinha baixo amor próprio. Porque talvez Zaqueu se tornou o que ele era. Um homem rico e de sucesso justamente para suprir a sua baixa autoestima, a sua baixa moral, o seu baixo amor próprio. Quantas vezes nós buscamos as coisas do mundo para mostrar para os outros, para suprir o nosso vazio, suprir a nossa baixa autoestima, suprir a nossa falta de amor próprio. Então olha que Zaqueu pode ser bem parecido comigo e com você, porque comigo ele é, inclusive no tamanho. Talvez hoje você tenha tudo. Talvez você não precise de Jesus. Que eu duvido muito, porque a gente sempre pensa que talvez não precise. Mas a gente sempre precisa. Talvez você tenha a melhor condição material. Talvez você tenha um bom emprego, talvez você tenha um carro limpo, talvez você tenha uma família que te mantém, você tenha uma família que te apoia em todas as coisas, você tenha um namorado, uma namorada maravilhosa. Amém. Mas isso não pode deixar você pensando que você não precisa de Jesus. Talvez você tenha, como Zaqueu, tido muitos encontros na tua vida, mas você tem no seu coração sede de algo especial. Porque senão você não estaria aqui. Talvez você se ache impuro. Talvez hoje você ache, mas eu não mereço estar aqui. Por tudo que eu já fiz, por tudo que eu já pensei. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você se acha pequeno, se você se acha indigno, então aqui é o lugar para você. Porque Jesus falou que Ele não veio chamar o que estava salvo, mas sim o que estava perdido. Assim como na minha vida também. Um dia, por achar que não tinha mais jeito, que eu não tinha mais chance, eu fui buscar aquele encontro com Jesus. Igualzinho Zaqueu. E o que Jesus faz? Porque Jesus é o cara, viu? Se vocês não sabiam disso, Jesus é o cara. Olha só, a palavra começa dizendo que Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade.
dificuldade? Porque não fala que Jesus estava caminhando pela cidade. Fala que Jesus estava atravessando. Se eu vou atravessar um rio, eu tenho que nadar e fazer força? Quem sabe nadar, porque eu vou morrer com certeza. Porque eu não sei nadar, mas atravessar um rio exige esforço. Atravessar uma rua, você tem que ter atenção? Sim. Então Jesus não estava passeando de boa na cidade de Jericó. Nossa, Jesus andava para cá, andava para lá, dava uma voltinha assim, que estava muito de boa. Jesus atravessava, porque quando Jesus estava no lugar, o povo vinha para cima dele. O que falou o teatro aqui? Que a multidão comprimia Jesus. O que comprimir? Apertar, esmagar, porque o povo queria tocar em Jesus. Então Jesus estava atravessando a cidade com dificuldade, com o povo querendo pegar nele, com o povo chamando, com o povo querendo puxar na roupa, porque o povo queria pegar, queria tocar em Jesus. E Jesus estava atravessando com toda a dificuldade, mas quando ele olha a árvore lá de longe, viu? Porque Jesus, eu sou meio tapada, sabe? Estava falando para o irmãozinho que foi me buscar. Às vezes eu passo 1000 vezes no mesmo caminho, mas fala para mim, vamos lá, eu não sei onde é que é. Mulher é assim, meninos, desculpem, mas a gente sabe que mulher não é muito boa de senso de localização, né, de senso de espaço. Mas Jesus não é que nem a gente. Nossa, você estava aqui, agora que eu vi esse negócio. Quando Jesus estava vindo lá de trás, ele já olhou a árvore, que tinha um negócio esquisito naquela árvore. E quando ele foi se aproximando, esquisito não, né? Diferente, desculpa. Ele já viu Zaqueu lá de trás. E quando Jesus chega na árvore, mesmo com aquela muvuca, ele sabia que se ele parasse, ele poderia ser que depois eu não conseguisse mais andar, porque o povo ia aproveitar que ele tinha parado e ia chegar junto. Jesus para. Quem já tinha parado na vida por Zaqueu? Jesus para, olha. Quantas pessoas, quando iam pagar um imposto, nem olhavam para Zaqueu porque o desprezavam. Mas Jesus para, olha e fala. Zaqueu, olha, chama pelo nome. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na tua casa. E o povo lá, murmurando, mas esse safado, esse não sei o quê. E Zaqueu não deu nem pelota, desceu depressa, o cara deu uma cambalhota, tipo Matrix no ar, caiu com os 2 pés. Falou, Jesus, vamos logo. Zaqueu desce depressa e recebe alegremente Jesus em sua casa. Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é. E Jesus entra aqui hoje. Entra aqui, vai atravessando aqui no meio dessas cadeiras, um pouquinho desviando do chinelo, desviando da bolsa, desviando do copinho, desviando da garrafinha. Olha para você. Joyce. Desce. Porque é preciso que eu fique na tua casa hoje. Jesus fala, desce. Desce, Zaqueu, da tua autoconfiança. Desce, Zaqueu, da tua falsa segurança. Desce, Zaqueu, da sua vida errada. Desce, Zaqueu. Desce. Que é preciso que eu fique na tua casa. E Jesus fala isso para você hoje. Desce. Desce aí de sua autossuficiência. Desce aí de cima desse coração fechado. Porque é preciso que eu entre na tua casa. Casa, na Bíblia, significa alma. Desce. Que é preciso que eu fique na tua alma. Desce. Porque é preciso que eu fique no teu coração. E o encontro de Jesus com Zaqueu é tão intenso que Zaqueu então desce depressa numa voadora mortal Matrix e recebe Jesus alegremente na sua casa. Quando nós temos um encontro com Jesus, a gente desce de onde nós estamos. Vocês vão ver durante as próximas pregações que todas serão sobre encontros, porque eu falar, não sei. Mas que quando uma pessoa
se encontra com Jesus de verdade, não dá para ficar mais igual.